é com alguém que sabe muito bem ser ex na vida. Né? Eu gostei bastante da bio dele, que é assim, eu sou um designer, que sou ex-front-end, ex-analista de produtos e atual UX, UI designer. Eu já tive o prazer de trabalhar com ele. Ele é um cara excepcional e um profissional muito competente. Eduardo Gouveia. A palestra dele vai ser sobre o Festival da Boa Vizinhança, UX, Front-End. Eu acho que vai ter um gap aí com a palestra do Randall, inclusive. Então tá. Obrigado, pessoal. Bom dia para todo mundo que acordou cedo para estar aqui. O volume tá bom? Bom, me chamo Eduardo Gouveia. Eu já trabalhei como, quem ele disse, eu já sou um ex-front-end, já sou um ex-analista de produtos, já sou um ex-alguma coisa a mais, porque quando tu trabalha com esse tipo de produto digital, tu acaba fazendo um pouco de tudo. E ali, durante a tua experiência, tu acaba decidindo o que tu quer fazer, o que tu gosta de fazer, e é ali que tu encaminha e tenta ao máximo se aperfeiçoar. Eu trouxe, então, uma conversa, vamos chamar assim, uma conversa amigável com vocês sobre um pouco assim, qual é a importância de tu preparar uma experiência ideal para o usuário e também como juntar isso, né? Assim como o Randall até já deu o início a essa discussão, como unir melhor as equipes, como fazer com que seja tudo um trabalho conjunto e não aquelas birras de agência, que nós vamos entrar mais adiante. Vamos iniciar, então. Por que a experiência é tão importante? Bom, sempre foi, na verdade. Só que com essas tendências, né, a internet virou uma coisa muito mais forte hoje em dia e o público, os usuários, os clientes, eles ganharam uma voz muito forte contra as marcas. Então, fica muito mais fácil uma experiência ruim chegar aos ouvidos dos próximos. É aquele negócio, quando é ruim, tu passa adiante. Quando é bom, talvez tu passe adiante. Então, a gente pode dizer que todo usuário cria uma expectativa. Antes mesmo de tu usar um produto ou algum serviço, tu já imagina como é que ele vai ser. Se ele vai te ajudar, se ele vai ser útil no teu dia a dia, se ele vai trazer vantagens. E isso é relacionado a tudo. Não é relacionado apenas a um produto digital. Pode ser um produto físico, pode ser até mesmo uma experiência em relação a um lugar que tu esteja esperando, uma sala de espera. E até mesmo aquela faxina semanal que tua mãe, teu companheiro ou tu mesmo faz na tua casa. Não é só a nível de higiene, né? Mas também chegar em casa, ter uma casa arrumadinha, ter uma louça limpa. Isso aí tudo faz parte da tua experiência, né? O tempo que tu vai curtir na tua casa. Bom, dito isso, existem alguns fatores que definem a expectativa. O objetivo que esse usuário tem, o que ele quer, sabe? O que ele busca indo. Vamos agora focar em produto digital. Quando tu oferece um produto para ele, um site, uma ferramenta, o que ele quer, o que ele está buscando lá? Com esse pensamento, ele já vai pensar, eu acho que isso vai me ajudar. E ao lado desses objetivos tem as necessidades. Isso vai me ajudar porque eu estou precisando disso. Aqui, então, nós vamos debater um pouco sobre o que acontece quando essa expectativa satisfaz ou não o usuário. E a experiência está relacionada justamente a isso. Se satisfaz ou não. Agora vamos pensar assim. Tu ouviu falar de um produto novo. Será que ele vai me ajudar? Bom, meu amigo disse que não. Que ele não funciona, ele quebra o tempo inteiro, ele dá bug. Então tu já tem uma expectativa baixa. E quando tu vai usar ele, e tu nota que tudo que ele disse é verdade,
Bom, esse produto já tem uma reputação ruim. Então, ele não vai ter grandes prejuízos, além dos que ele já criou para ele mesmo. Ele é ruim, eu fui lá, vi que é ruim, não vou mais usar. E provavelmente todas as pessoas já têm esse pensamento. Mas agora, tu criou uma expectativa muito alta. E aí tu usou ele, e ele é ruim. Aí, desculpa o trocadilho, mas fudeu. Isso aí pode ser relacionado a qualquer coisa. Pode ser aquele jogador novo que entrou no teu time pedindo salário alto e não fez nada. Pode ser um prato que tu foi até um restaurante para provar, disseram que ele é muito bom, e aí veio assim, ó, com um salzinho a mais, ou até mesmo, isso acontece com muita gente, eu até gosto de citar esse exemplo, que é na Páscoa, quando tu vai comer um peixe, assim, um filé bem douradinho, e aí tu vê assim, sai do forno quentinho, e tu, eu vou comer esse peixe, vai estar muito bom, e aí tu morde a primeira espinha nele. Acabou com o almoço. Porque tu sabe que tu tem que cuidar cada mordida, porque de repente tu vai morder outra, tu vai engolir. Ou seja, essa é a experiência relacionada ao produto. Então, se tu está com uma expectativa alta e ele não te satisfez, ou em algum momento ele quebrou essa expectativa, já era. E até nós vamos voltar nesse exemplo aqui mais à frente. E agora tu tem uma expectativa baixa. Ouvi falar, não sei se vai me ajudar, talvez seja bom esse produto, e aí tu usa ele, e realmente ele supriu todas as tuas necessidades, até melhor do que tu imaginava. Então, assim, o produto está em alta, assim. Quando eu mais precisava, ele estava lá, ele me abraçou, ele me ajudou. Vou recomendar, ele tem todos os quesitos que eu precisava, e tu vai começar a falar bem dele. Eu não esperava, ele realmente foi um santo na minha vida. Então ele vai ganhar pontos contigo, e isso vai fazer com que tu, provavelmente, indique para alguém. E tem também a situação em que tu já tem uma expectativa alta, ele vai me ajudar, ele vai ser muito bom, vai suprir todas as minhas necessidades, e realmente ele fez isso que tu já esperava. Então tu sabe, ele vai ser provavelmente o produto que tu quis, o produto que tu vai usar, e tu espera pelo menos que em algum momento a satisfação dele não caia. E aí ele volta algumas bolinhas abaixo. Dito isso, então a gente pode dizer que a expectativa está relacionada à satisfação do usuário. Mas as pessoas são diferentes umas das outras. A gente não pode sempre achar que o que uma quer, a outra também quer. Então vamos dizer assim, cada pessoa busca um valor. O valor é o que importa a essa pessoa específica em um produto. E esse valor vai gerar experiência. Se o que ele procurava, ele encontrou, vai gerar então uma experiência positiva. E se o que ele procurava, ele não encontrou, vai gerar uma experiência negativa. Sempre, em qualquer situação, vai existir a experiência, né? Aquilo que tu vai gravar na memória, que quando tu pensar na marca, no produto, no serviço, é o que vai vir para ti. Foi boa ou foi ruim? Aqui, então, eu trouxe uma experiência boa, é uma coisa recente, provavelmente muita gente conhece, já leu, que é o caso da Netflix. Vocês já viram, já leram algum artigo, já viram sobre esse caso? Tá, então, resumindo assim, para quem não conhece, o serviço de atendimento da Netflix, aqui é um caso, eu botei aqui a tela inteira, vocês não vão poder ler, até porque eu não quero que vocês fiquem lendo na palestra, mas passando rapidamente, um cliente queria dizer que deu um problema no serviço, ele não conseguiu acessar um episódio, e aí o atendente, ele já tinha, né, o histórico de visualizações desse cliente, e ele começou a atender o cliente como se fosse um capitão de uma nave da Star Trek. Ele se referia, então, ao cliente como capitão, como tripulante, e toda a conversa foi baseada em termos específicos. Em vez de ele dizer, eu quero dizer que tem um problema no site, não sei o que ele dizia, eu quero reportar uma falha na seção de engenharia. E a conversa, como vocês podem ver, se prolongou. No final, o cliente ainda diz assim, eu queria dizer que essa foi a melhor experiência que eu já tive com atendimento e é uma pena que eu não tenha mais o que reclamar. Ou seja, eles conseguiram virar todo um problema, né, que
De repente esse cara podia cair num site e dizer, que merda, Netflix não põe o episódio que eu estou querendo, eu esperei uma semana para ver esse episódio novo e eles não me entregam o que eu busco. E o que eles fizeram? Não, calma aí, eu te entendo, eu sei o que tu quer, eu sei o que tu busca, vamos conversar com amigos. O cara reportou o problema, ficou feliz ainda com a conversa, deve ter sido o quê? 15, 10 minutos, em que ele não achou um desperdício para ele, ele achou uma coisa que agregou valor, e provavelmente quando der outro problema, ele não vai pensar, puta merda, vou ter que reclamar disso aqui de novo. Ele vai pensar, feito, vou lá conversar com o meu capitão da nave. E agora, um exemplo de experiência ruim, eu não trouxe nenhum exemplo específico, porque eu acho que muita gente conhece isso. O que eu reclamo aqui? Eu acho que a gente entra aqui quando a gente viu no exemplo da satisfação alta, da expectativa alta e da satisfação ruim. É quando fudeu, sabe? Tu pediu um produto, ele chegou estragado, eles demoraram para buscar, eles não entregaram direito. Cai aqui. Se alguém já navegou aqui, vai ver que muitas marcas que a gente consome hoje em dia já cagaram com o cliente. Algumas nem tentam consertar, algumas tentam. Então, eu não trouxe um exemplo. Muita gente conhece esse site, se entrar, de repente alguns até já fizeram notificações nele. É isso que acontece quando a experiência é ruim. E é por isso que muitas marcas investem em tentar gerar uma experiência boa, para que não caia aqui. Se alguém tiver tempo para procurar, eu acho que não vai ter Netflix aqui, para o cara reportando aquele bug no episódio. Dito isso, as marcas tentam evitar que experiências ruins aconteçam. Aí é que entra UX Design. Tem gente que conhece como arquiteto de informação, design de interface, design de interação. Sabe? Hoje em dia, tem nome demais, mas é focado justamente no que a gente faz. O que faz, então, UX Design? Um detalhe é que saiu um artigo esses tempos, dizendo quais são as profissões mais difíceis de explicar para a mãe. Essa é uma delas. E eu tentava dizer, né, o que eu faço? Eu facilito a vida dos meus usuários. E minha mãe, mas o que tu faz? Não, eu tento deixar interfaces mais amigáveis. O que tu faz? Alguém já viu esse filme? Bom, é muito importante que quem já viu esse filme levante a mão. Aos que não viram, então, eu peço desculpas, porque eu vou ter que fazer um pequeno spoiler. Eu comecei a pensar assim, bem coisa da profissão, como é que eu posso facilitar e explicar o que eu faço? Há esses tempos eu vi esse filme. O que acontece no filme? A gente tem uma civilização lá de vikings no mundo fantasioso que eles lutam contra dragões. É uma guerra que já dura anos e os dragões roubam comida dos humanos e os humanos caçam os dragões. Esse personagem aqui, o Espirro, ele é filho do maior guerreiro dos vikings e ele é um fracote. Ele não consegue matar dragão, todo mundo acha que ele só faz cagada. E durante o filme, ele é um cara que também fica fazendo um monte de ferramentas, bem engenhoso. Durante o filme ele acerta esse dragão que ninguém nunca viu. É um dragão raro. E ele vai atrás para tentar matar o dragão e dizer, eu sou um caçador de dragão foda. Só que ele não mata o dragão. O dragão está machucado, não consegue voar. E ele começa a ir até o dragão, tenta alimentar o dragão. E vai descobrindo algumas coisas. Algumas formas que o UX pode atuar. Imersão e observação do comportamento do usuário. Durante o filme ele leva comida para o dragão. Aí ele descobre que o dragão não gosta de enguia, gosta de carinho. Ele começa a estudar o dragão, começa a ver as formas do dragão e descobre que o dragão não consegue voar porque ele perdeu uma asinha do rabo. Nem sei o nome disso. E então ele tenta ajudar o dragão a voar. E ele vai entendendo as motivações do dragão. E ele também descobre que essa guerra entre homens e dragões acontece de forma errônea. Eles não têm necessidade de lutar entre eles. E ele identifica o que é valioso para o dragão. Ele vê que a amizade dele para o dragão é mais importante do que uma guerra.
Mas será que não é isso que o UX faz em relação ao usuário? Será que a gente não está lá sempre estudando o que o usuário busca? O que ele quer? Como é que a gente pode levar isso? Será que a gente não está entendendo errado? Será que a pessoa, quando termina um produto, não fez da forma que ele acha e não da forma que deve ser feito? Aí entra 2 ditados. Um foi criado na época que eu trabalhei na RBS, que a gente dizia assim: não coma os usuários. Porra, o que é isso, putaria? Não. É que é muito normal, quando tu está projetando um produto digital, tu dizer: bom, mas eu, como usuário, faria assim. Só que no momento que tu está desenvolvendo, tu não é mais usuário, tu é um desenvolvedor. É a mesma coisa quando tu vai na casa de uma tia, de um negócio, e tem uma criança chata e tu não sabe como se portar com ela. A mãe sabe porque a mãe criou. É a mesma coisa. E a outra é aquilo que o Henry Ford disse quando ele criou o carro. Se eu ouvisse os meus usuários, eu criava um cavalo mais rápido. Bom, depois de todas essas análises, toda essa imersão, como é que o UX atua? Ele cria entregáveis. Aí varia também da agência, da empresa. Pode ser os wireframes, pode ser o Grupo Fox, pode ser análises, benchmarks. Bom, ele vai fazer todo o serviço dele e vai entregar. E junto, pode ser durante a prototipação, existem as sugestões de iterações. Durante o layout. E como é que a gente pode criar, então, uma interação para uma interface digital? Pensa assim, a gente já tem o nosso UX, ele já fez todo esse raciocínio. A gente trabalhou na interface, tem um layout bonito, tem botões que funcionam, call to actions, e tem o front-end. E agora, quem estiver anotando, escreve bem forte aí no papel. Não existe interação sem front-end. Não importa a gente desenhar, sugerir, se quando chegar lá na ponta, o cara não fazer. E quem faz isso é o front-end. Quem vai fazer o botão piscar, quem vai fazer a imagem girar, não é o UX. É o front-end. Mas também não usa isso aí como terrorismo, né? Chega lá na dele e diz: eu não vou fazer, vocês precisam de mim para funcionar. Dado isso, a gente sabe que a gente precisa unir esse grupo. Como a gente pode entregar melhor esses profissionais? O Randa já comentou. O design e o front têm que ser amigos. Tem que ser. Até porque deve ser um saco trabalhar com o inimigo, né? Ah, eu tenho que parear com ele, eu odeio esse cara. Quem é que trabalha em agência aqui? Tá, eu já trabalhei também. E existia uma coisa muito FDP, que é quando o teu gerente de projeto, gerente de produto, o teu chefe, chegava para ti, às vezes não precisa nem ter o UX designer, pode ser o designer direto e diz assim: cara, o cliente é foda, ele quer isso, faz, depois o front-end se vira. Alguém já ouviu isso? O que termina? É um projeto front-end, né? É aquele negócio, vai funcionar. Talvez eu pegue um pouco daqui, um pouco dali, eu jogo esse JavaScript aqui. Ah, dá para usar Flash. Tu vai ter o produto. Mas será que é a melhor opção? E aí entra o correto. Tu tem o teu GP, ele vai marcar uma reunião, de preferência não na segunda de manhã. Ele vai chamar os analistas, as pessoas que vão planejar o produto, e vão chamar o front-end. E aí ele vai perguntar: cara, eu pensei nesse projeto. O UX vai dizer: a gente pode fazer dessa forma. E o front-end vai dizer: dá para fazer. Ou ele vai dizer: dá para fazer, mas vai ficar ruim. O que tu vai gerar isso? Uma discussão. Melhor forma, então, talvez não a que acontece, mas o ideal seria times pequenos. Times pequenos facilita a comunicação. Envolver todos os envolvidos, ou melhor, envolver todos os profissionais, porque se ele já está envolvido, se ele está no projeto, ele já está envolvido. Desde o começo. E permitir a discussão. A discussão gera feedback, e com isso tu pode melhorar gradativamente o teu projeto.
mais importante de tudo isso aqui vai te dar conhecimento de causa. Por que é importante isso? Eu trouxe um exemplo aqui, eu ouvi esses dias mesmo, num evento, essa história. Estava tendo uma obra e perguntaram para um dos pedreiros: o que tu está fazendo? Aí o pedreiro disse: estou levantando um muro, passando cimento no tijolo. Aí perguntaram para o outro: o que tu está fazendo aí? Estou botando cimento no chão. Perguntaram para o outro: o que tu está fazendo? Estou botando a laje. E aí perguntaram para um quarto assim: o que tu está fazendo? Eu estou construindo a casa da família Silveira. O que é isso? Conhecimento de causa. Agora pensa assim nos teus projetos. Quando tu está lá desenvolvendo, tu sabe o que tu está fazendo realmente? Tu pega uma tela e diz: pá, tem que fazer esse formulário até o final do dia. Ou tu pega o projeto e pensa: não, esse formulário aqui vai ser uma parte importante para o usuário conseguir contatar o serviço. Ou seja, tudo isso aqui, se feito de alguma forma, não precisa ser todos, mas vamos tentar implementar todos. Desde o início, se ficar tudo redondinho, isso vai te dar conhecimento. Times pequenos facilitam a comunicação. Todos envolvidos, desde o início. Tu não está só pegando a parte final, só construindo a casa. Tu está pensando, antes do início, as funcionalidades que vai ter que ter. Tu já está pesquisando o que tem que ter, qual é a melhor forma de trazer essa funcionalidade para o site. E a discussão é justamente para isso. Porra, UX, não dá para fazer isso que tu quer, meu. Vamos fazer dessa forma? Aí a gente espera, pelo menos, que o ego dos caras não sejam tão alto e digam: vamos, tua ideia é melhor. Eu espero que isso gere bastante pensamentos e discussões, que vocês possam levar isso para as empresas. E foi isso um pouco que eu preparei, então, para falar sobre integração das equipes de experiência do usuário. Aqui é o meu contato, se vocês quiserem trocar mais ideias, fazer algumas dúvidas, tiverem dúvidas mais além. E obrigado pelo tempo. Alguém tem alguma pergunta? Pô, uma pena, porque eu trouxe uns brindes para quem tiver pergunta. Muito bom, Eduardo, tudo bom? Acho que a gente já se conhece, né? Acho que E aí, Arno? faculdade. Parabéns pela apresentação. Eu te fazer uma pergunta em relação à Netflix, na verdade. Né? Aquele case ali acontece muito, a gente passar essa experiência e muitas vezes se torna... Vamos pegar um outro exemplo mais clássico, aquele do telefone agora, tu liga e começa... Primeira vez a gente dá uma risada, tranquilo. Agora, pela quinta vez, a gente começa a chorar quase, né? Desesperado, porque o cara está digitando no teclado só para me passar uma sensação de que está confortável, eu sei que é um sistema, né? Então, eu te pergunto, nessa situação, como é que a empresa, como é que a equipe tem que pensar na questão de passar uma experiência para o usuário não repetitiva? Bom, nesse caso, então, se tornou repetitivo, porque eles pensaram numa ideia, né? É que também tem muito do feedback. Se a pessoa ouve alguém digitando, ou ouve o som, ele vai pensar: tem alguém no outro lado da linha. De repente, ajuda um pouco do que tu ficar esperando o tempo todo e, de repente, algum indiano te atender, né? Cara, a forma correta é brainstorming. E, de repente, até pode entrar aquele negócio de tu não te prender só uma equipe. Vai que nessa aí juntaram o pessoal da reclamação e disseram: estão reclamando que a gente demora muito para atender o telefone. Alguém pensou: se a gente botar só onde que tem alguém ali, só terminando de fazer algumas anotações para depois atender. Eu gosto de pensar que a experiência do usuário não é uma técnica, é um bom senso. De repente, alguém vai começar a reclamar: porra, sempre que eu ligo tem alguém digitando, por que eles não digitam antes de atender? Aí a empresa vai ter que pensar de novo. A forma correta, cara, de se pensar isso é justamente... o que eu posso agregar mais valor para o meu cliente? O que ele está buscando? Ele quer um atendimento rápido?
Será que eu não posso disponibilizar mais canais para atender ele? O atendimento em chat não está funcionando, o telefone é ruim. Cara, tem que pensar fora da caixa. Sabe? Isso não é uma resposta que exista sem um brainstorm. E é até interessante trazer outras áreas para esse brainstorm. De repente, o front-end vai ali, vai entender que ele não está usando esse formulário aqui porque a gente fez de uma forma que demora para enviar, para carregar, blá, blá, blá. Então, aquele negócio, discutam. Tentem interagir com outras áreas. Seria, na verdade, tu tentar pegar essa equipe do usuário, o cara que pensa no usuário, da experiência do usuário, tá sempre junto no projeto, analisando para não ter aquela situação repetitiva. Seria isso? Né? Daqui a pouco tu vê que o cara, 300 mil pessoas estão ali falando e mesmo problema ligando e tu botando o cara a esperar. Seria um saco isso. Né? Exato. E até aquele negócio, né? Analisa. Depois que tu entrega um produto, não pensa que ele acabou. Sabe? Tu tem que criar ele ainda. Tu botou o filho no mundo, tem que dar educação. Tem que ver onde é que tu está errando, melhorando. E tem gente que justamente, ele acha, tá lá, agora o meu problema é outro. Mas espero que tenha respondido. Mais alguma? Deixa eu te dar um brinde. Quer uma camiseta ou uma caneca? Bom, se alguém mais tiver uma pergunta, ganha uma caneca, se não... Bom, a palestra foi muito boa. E lá na empresa onde eu trabalho, não tem um cara especialista em um X. Então, como fazer que, tipo, lá o nosso, tu falou em brainstorm ali, o nosso X é um brainstorm. Então, tipo, a gente não sabe o que o usuário vai querer. Tipo, a gente senta numa sala em 3 e a gente mesmo decide o que vai colocar, como vai colocar as coisas no site e tal. Então, como fazer melhor isso sem ser tipo um brainstorm em 3 e é aquilo ali? Bom, hoje em dia existem cursos, existem faculdades para o cara aprender mais sobre essa área de interação, de experiência. Mas lá no início, era uma coisa completamente autodidata. Sabe? Existem pessoas que eram desenvolvedoras que migraram para essa área, existem pessoas que eram administradoras que migraram para essa área, e até tu disse, né, o professor do brainstorm. Lá na empresa que eu trabalho hoje, o planejamento é liderado por um ex-designer e uma ex-formada em administração. Cara, o negócio é estudar. Tu tem artigos, tu tem internet, tu tem eventos assim. Aí entra também aquele negócio bom senso. Quando tá pensando no teu usuário, tu tem que também pensar assim, faz um teste com tua esposa, tua mãe. Quando tu usa esse tipo de serviço, o que te incomoda? Sabe? Entrevista, investiga. Tu pode pegar lá no teu prédio, quando tu está subindo no elevador, tu pode parar no porteiro e dizer, te incomoda quando tu tenta acessar esse tipo de serviço e ele trava, ele demora. Um exemplo disso, eu estou trabalhando agora num projeto de um banco e a gente fez uma pesquisa sobre o tempo que demora para deslogar o Internet Banking. E a gente perguntou, te incomoda quando tu fica muito tempo sem usar ele e tu tenta usar e tem que logar de novo? É óbvio que incomoda, mas também tem a questão da segurança. E para cada pessoa existe uma resposta diferente. Para mim não tem problema logar de novo. Eu acho um saco ter que logar de novo. Sabe? O importante então é investigar. Se tu não tem uma pessoa para fazer esse serviço de UX, bom, primeiro tu não precisa ser formado em UX para fazer UX. Tu tem que ter um interesse em ir atrás. Investiga, pesquisa, entrevista pessoas. Sabe? Às vezes o mínimo feedback é melhor que nenhum feedback. Mais alguma pergunta? Agora tem um monte, né? Mas eu não tenho mais brinde. Vou mandar uma canequinha para ti. Não sei se até outra pergunta. Cadê o microfone? No produto que eu trabalho lá, a gente
é um produto contínuo, assim, então a gente consegue medir a experiência do usuário, a gente tem métricas e consegue receber esse feedback direto do usuário. O pessoal que trabalha em produtos tipo agência, assim, que começa e termina, como é que a gente consegue pegar esse feedback do usuário? Como é que práticas que a gente tem assim nesse sentido? Bom, hoje em dia até já está bem comum tu ter um núcleo de análise para isso. Tem até agências que vendem só esse serviço. Nós vamos te seguir nas redes, nós vamos preencher tudo aqui, nós vamos responder teus usuários. Mas é aquela questão, depois que tu entrega um produto, obviamente, né, tu vai ter mais coisas para fazer. Principalmente agências, né, que entra site, sai site, entra aplicativo, sai aplicativo. O ideal é tu ir atrás. Até a nível de portfólio. Sabe? Não é uma função da empresa, mas já que tu fez, sabe? Já que tu botou teu tempo, teu carinho naquilo, de vez em quando dá uma entradinha, vê como é que tá, tenta falar com o pessoal da equipe. Tu percebeu que a gente fez uma função aqui, a gente inventou uma query nova que agora foi reimplementada, e gera discussão, vai atrás. Se tu não tiver essa área, sabe, tu vai ter que ir por ti. Se não tem tempo, de repente, algum colega teu acessa. Mas o importante é que depois que tu botou tanto tempo lá, dá uma cuidadinha, até para quando for fazer uma entrevista, tu dizer, eu fiz aquele projeto, e hoje ele já tem 2 milhões de usuários. E eu fiz. Legal, esse cara é manja. Porque aquilo vai te dar conhecimento de causa. Quando tu tiver que trabalhar num produto semelhante, aí tu já sabe, aquilo a gente fez e funciona daquele jeito. E até se tu tiver que trabalhar num produto semelhante, na hora do benchmark tu vai cair nele de novo. Respondido? Mais alguém? Opa. Pessoal, obrigado, Eduardo. A gente não tem mais tempo para perguntas, mas ele vai estar por aí hoje. Vocês podem puxar ele no café. A gente vai agora para um cafezinho rápido de 20 minutos e depois a gente volta para a trilha de palestra. Obrigado.